Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos então dar início a mais uma semaninha aí de aula, tá? A gente vai continuar então o volume do cubo e do paralelepípedo, tá? Que é o tópico que a gente está trabalhando, começamos semana passada, né? E a gente parou na página 350. Então agora a gente vai para a página 351. Então coloca aí na apostila no caderno de vocês, exercício número 3, que a gente vai fazer agora, tá bom? O exercício número 3, lá na apostila de vocês, ele dá um paralelepípedo igual esse que eu desenhei aqui. Igual não, né? Bem mais bonito que o meu. Mas ele dá um paralelepípedo ali. E aí ele fala que vocês deveriam montar esse paralelepípedo com os cubinhos que eu iria fornecer pra vocês. Como não vai ser possível a gente fazer isso, então a gente vai resolver só olhando pra essa figura aqui, tá? Então, olhando aqui. Não precisa desenhar no caderno de vocês, tá? Quem quiser desenhar, ótimo, mas não tem necessidade, tá bom? Porque daí quando chegar a apostila vocês vão ter o desenho ali. Ele pergunta quantos cubinhos verdes a gente tem. Ó, letra A. Quantos cubinhos você usou pra... É que daí, no caso, ele tá falando sobre a montagem que a gente fez. Mas quantos cubinhos a gente tem na primeira camada, que é a camada verde? Quantos cubinhos será que a gente tem? Ó, a gente tem 4 aqui na frente, não é? E aí, a gente não tem 2 aqui? Então, quer dizer que a gente vai ter 2 fileiras com 4 cubinhos, não é? Então, vamos fazer assim, ó, a gente tem 2 fileiras vezes 4 cubinhos. Então, 2 vezes 4 é 8. Então, a gente tem 8 cubinhos. Aí, a letra B fala o seguinte: monte agora a segunda camada do paralelepípedo, representado pelos cubinhos azuis. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? Então, quantos cubinhos vão ter agora aqui em azul? Ó, a gente tem 4 aqui na frente e a gente tem 2 ali do lado. Então, quer dizer que vai ter 4 e 4. Então, a gente tem 2 vezes o 4. De novo, né? Ó, 2 vezes 4. Então, quantos cubinhos a gente tem? 8 cubinhos. Muito bem. E a letra C. Para terminar, monte a terceira camada, tal, mesma coisa. Quantos cubinhos vai ter aqui na terceira camada? Ó, isso aqui é um cubinho só, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é a mesma coisa, ó. Tem 4 aqui e tem 2 ali. A gente pode até fazer igual esse, ó. 2 vezes 4 igual a 8 cubinhos. Tá? Então, beleza. Aí a letra D fala assim: qual o total de cubinhos usados para montar o paralelepípedo? Como você poderia ter chegado a essa resposta sem precisar montá-lo? A gente já tá fazendo sem precisar montá-lo, né? Então, quantos cubinhos tem no nosso paralelepípedo? Ó, tem 8 verde, 8 azul e 8 laranja. Então, a gente tem 3 camadas com 8 cubinhos. Quanto que é 3 vezes 8? 24. Então, a gente tem 24 cubinhos no nosso paralelepípedo. Certo? Tá, agora eu vou apagar, que eu vou desenhar um outro paralelepípedo pra gente fazer a número 4, tá bom? Então copiem isso aí no caderno de vocês que eu vou apagar. Então, ali a número 4, ela fala o seguinte ali pra gente. Na figura está representado um paralelepípedo que foi formado com cubinhos pequenos de arestas medindo 1 centímetro. As 3 medidas indicadas são chamadas de dimensões do paralelepípedo. Então é o seguinte, ó. Cada cubinho desse aqui, ele vai ter 1 centímetro. Então aqui tem 4, aqui ó, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem 5 centímetros. Aqui 1, 2, 3, então 3 centímetros. E cada uma dessas medidas aqui ó, são chamadas de dimensões do nosso paralelepípedo, ok? Aí a letra A fala assim: determine as medidas em centímetros das arestas AB, AC e AD. Então vamos pensar na nossa aresta AB. Quanto que ela mede em centímetro? Ó, já colocou aqui, né? 5 centímetros. AC. AC é essa daqui, ó. Quanto que essa daqui vai medir, ó? A mesma coisa que essa, não é? 4 centímetros. Ou era só a gente contar os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, tá? Mesma coisa. E AD? 1, 2, 3, né? Ou já tá escrito ali 3 centímetros. Ok? Letra B fala o seguinte: observe
que de cada vértice do paralelepípedo partem 3 arestas. Por exemplo, as arestas AB, AC e AD, AB, AC e AD, partem do vértice A. Tá vendo? Então aqui desse vértice parte AB, AC e AD. Por exemplo, do vértice C, vai partir CA, CE e CG, tá? Com base nesse fato, explique o que são as dimensões de um paralelepípedo. Então, as dimensões de um paralelepípedo, que foi o que a gente viu aqui, são cada uma das arestas, são as medidas das 3 arestas que partem de um vértice, tá? Então, é isso que a gente vai escrever lá na letra B, ok? Então, são as medidas das 3 arestas que partem de um mesmo vértice. Ok? Letra C. Quantos cubinhos pequenos foram necessários para formar o paralelepípedo? Então, quantos cubinhos será que a gente usou para formar todo esse paralelepípedo aqui? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Quantos cubinhos vai ter daqui na primeira camada, ó? A gente tem 5 aqui e 3 aqui, não é? Então, 5 vezes 3 é igual a quanto? 15, certo? Na segunda camada, a gente também tem 5 por 3, então a gente também vai ter 15. Aqui vai ter 15 e aqui vai ter 15. Então, quantas vezes a gente tem o 15? 4 vezes 15, não é? Então, 4 vezes 15 é igual a 60. Então, a gente vai ter 60 cubinhos. Tá? Eu fui contando as camadas aí. Qual é o volume em centímetros cúbicos desse paralelepípedo? Quando ele vai falar o enunciado da questão 4, ele fala que cada aresta de cada cubinho mede 1 centímetro. A gente já viu que cubinho com aresta de 1 centímetro mede 1 centímetro cúbico. Se a gente tem 60 cubinhos, então vai medir 60 centímetros cúbicos. Ok? Letra E. Qual é a relação entre as dimensões de um paralelepípedo em centímetro e o seu volume em centímetros quadrados? Então, qual que é a relação? Vamos olhar o que a gente fez aqui, ó. A gente multiplicou 5 por 3, que foram 2 dimensões, e aí, ó, deu 15. A gente pegou e multiplicou por quê? Por 4, ó, que é a outra dimensão. Então, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, é só a gente multiplicar as 3 dimensões, tá? Então, era só fazer, ó, 5 vezes 3 vezes 4. 5 vezes 3, 15 vezes 4, 60, tá? Então, lá na letra E, qual é... a letra E mesmo. Qual é a relação entre as dimensões de um paralelepípedo em centímetro e o seu volume em centímetro quadrado? Então, a gente vai colocar o volume é igual ao produto de suas 3 dimensões. O que é o produto? É a multiplicação, né? Então, o volume é igual ao produto de suas 3 dimensões. Ok? Letra F. Sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um paralelepípedo de dimensões 10, 8 e 7. Eu vou apagar aqui esse lado, tá? Então, se não copiaram, pausa aí para copiar. Então, ó, letra F, ele quer o volume de um cubo que tem dimensões 10 centímetros, 8 centímetros e 7 centímetros. Então, a gente viu que o quê? O volume é igual ao produto de suas 3 dimensões. Então, o volume é igual a 10 vezes 8 vezes 7, certo?
Vamos multiplicar então? 10 vezes 8, 80. 80 vezes 7, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Então, vai ser 560 centímetros cúbicos. Ok? Considere o paralelepípedo da figura a seguir. Então, lá na figura, né, abaixo, ele vai ter um paralelepípedo assim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ele vai ter um paralelepípedo dessa forma aqui. Aí ele vai chamar assim, ó. Aqui ele chama de A. Aqui ele vai chamar de B. E a altura aqui, ele tá chamando de C. Tá? Ele tem esse paralelepípedo. Não precisa desenhar, tá bom? Aí ele fala assim, ó. Você... Cadê? Usando essas letras, escreva... Ah, tá. Letra G, ó. Considere o paralelepípedo da figura a seguir. Suas três dimensões foram representadas pelas letras A, B e C. Tá? Vamos representar o volume desse paralelepípedo pela letra V. Então, o volume, letra V, é igual a quê? Usando as letras, escreva uma fórmula para representar como calcular o volume de um paralelepípedo. Então, não é a multiplicação das três dimensões, o volume? Aqui as dimensões é A, B e C. Então, o volume vai ser o A vezes o B vezes o C. Tá? Só isso. Coloca, então, essa formulinha aí. Você viu que todo cubo é um paralelepípedo. Lembra que a gente viu na aula passada que a gente falou que todo cubo ele é um paralelepípedo? A fórmula que você escreveu no item G pode ser usada para calcular o volume de um cubo? Justifique sua resposta. Essa fórmula aqui, ela vai poder também falar sobre o volume de um cubo pra gente? Ela vai poder representar o volume de um cubo? Esse é H. Sim. Por quê? No cubo, todas as dimensões são iguais, não é? A gente viu que o cubo é formado por 6 quadrados. Então, todas as dimensões, elas são iguais. Então, no caso, aqui está a fórmula do paralelepípedo. A vezes B vezes C. Só que no cubo, o A, o B e o C, eles são iguais. Então, o A é igual ao B, que é igual ao C. Então, o volume, ele ficaria o seguinte, ó. A vezes A vezes A. Não é? A, o B não é igual a A, então eu posso colocar A aqui, e o C também é igual a A, eu posso colocar A. E quanto que é A vezes A vezes A? É A ao cubo, tá? Então, a pergunta aí que era se a gente pode usar calcular o volume, a fórmula que a gente escreveu ali no item G, pode ser usada para calcular o volume de um cubo? Pode. Então, é a multiplicação de cada uma das dimensões, só que aqui no caso as dimensões são iguais, né? Ok? Copiem aí que eu vou apagar, então, essa parte. Muito bem, gente. Então, o que aconteceu? A gente aprendeu, nesse módulo, a calcular o volume de um cubo. Então, como que é o volume de um cubo? É só pegar a aresta, elas são todas iguais. Então, pega o valor de uma aresta e eleva ao cubo. E a gente aprendeu a calcular o volume de um paralelepípedo. Então, o paralelepípedo ele tem 3 dimensões. Então, a gente vai pegar e vai multiplicar as 3 dimensões. Assim, a gente vai ter o volume do nosso paralelepípedo, ok? Agora, a gente vai lá na página 353 e a gente vai fazer o exercício 2, que vai ser sobre isso que a gente aprendeu. Então, coloca aí no caderno de vocês. Página 353, exercício número 2. O número 1 fala assim. Calcule o volume de um. Letra A. Cubo, cujas arestas medem 5 centímetros. Tá, então, como que a gente calcula o volume de um cubo? O volume do cubo é igual à aresta elevado ao cubo. Aqui, ele está falando que a aresta mede 5 centímetros. Então, 5 ao cubo. Então, quem que vai ser o volume do nosso cubo? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25 foi 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, vai dar
125 centímetros cúbicos. Não pode esquecer de colocar a unidade de medida aqui, tá? Que no caso é centímetros cúbicos. Ok? Letra B. Esse é o número 1, tá? Letra B. Calcule o volume de um cubo cujas arestas medem 2/3. Então, o volume de um cubo é quem? A aresta ao cubo. Então, a gente quer agora que a aresta meça 2/3. Então, vai ser 2/3 ao cubo. Tá? Então, vamos lá? Como que a gente faz isso? Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ser 27 centímetros cúbicos. Ok, ok? Muito bem. Tá, agora a gente vai fazer a letra C. Ela fala assim, então, agora, para calcular o volume, né, de um paralelepípedo de dimensões 0,6, 2,5 e 6. Então, o volume de letra C. O volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então, quem que vai ser o A, o B e o C? Tanto faz, né? Mas a gente pode colocar na ordem. Então, ó, o primeiro que ele fala é 0,6. O segundo ali é 2,5. E o terceiro que ele dá pra gente ali é o 6. Então, a gente vai multiplicar isso aqui, tá? Então, ó, 0,6 vezes 2,5. Vou fazer aqui. 0,6 vezes 2,5. 5 vezes 6, 30. Foi 3. 5 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Vamos colocar um 0 aqui. 2 vezes 6, 12 foi 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. 1 mais 0, 1. Agora, a gente vai, ó, vamos contar quantos números tem depois da vírgula. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, a gente tem 2. Então, a gente vai dar duas casinhas aqui com a vírgula. Deu 1,50, né? A gente multiplicou esses dois. Falta a gente multiplicar isso aqui por 6 agora. Então, vamos fazer aqui. Vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, foi 3. 6 vezes 1, 6. 6 mais 3, 9. Aqui a gente tem dois números depois da vírgula, então, ó, 1, 2. Então, vai dar 9, né? Então, o nosso volume aqui é 9 centímetros cúbicos. Ok? Prontinho. Agora, a gente vai fazer a letra D, que é a última aí da número 1. Então, a letra D dá o seguinte pra gente. Ele quer que a gente calcule o volume. De novo, vai ser de um paralelepípedo. Então, vai ser A vezes B vezes C. Com dimensões 3/4, 2 e 8. Então, a gente vai multiplicar 3/4 vezes 2 vezes 8/5, na verdade, tá? Muito bem. Quando a gente não tem ninguém aqui embaixo, a gente pode colocar o número 1. E a gente pode simplificar, não pode? Antes de multiplicar, ó. Esse 4 com esse 8 tem a tabuada do 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, qual vai ser o nosso volume aqui? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 1, 5. Vezes 1, 5. Então, o nosso volume vai ser 12/5 centímetros cúbicos. Ok? Copiem aí, então, no caderno de vocês, que agora a gente vai fazer a número 2, tá bom? Então, ali, na número 2, ele fala assim pra gente. Um artesão pretende derreter duas peças metálicas cúbicas e, com o material obtido, fabricar uma única peça, com o formato de paralelepípedo. Então ele tem duas peças cúbicas, então 2 cubos,
em formatos diferentes. Ele vai derreter essas duas peças de metal e ele vai fazer uma só. E essa peça que ele vai fazer vai ser um paralelepípedo, tá? A primeira peça tem arestas medindo 2 centímetros. Então, a primeira vai ter arestas. Vou colocar o cubo 1. Então, ó, o primeiro cubo, ele tem arestas medindo... Quantos centímetros que eu falei? 2. E o cubo 2, ele tem arestas medindo 4 centímetros, ok? Então, ele tem esses 2 cubos com essas arestas aqui. Ele vai derreter e ele vai fazer uma outra peça, tá? Que vai ser um paralelepípedo. Letra A. Calcule o volume de cada peça que será derretida. Então, vamos lá. Na letra A, a gente vai calcular o volume 1, que vai ser do cubo 1, e a gente depois vai calcular o volume 2. Como que a gente calcula o volume de um cubo? É a aresta ao cubo. Aqui a aresta é 2, então vai ser 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ela tem volume de 8 centímetros cúbicos, ok? E a segunda peça, mesma coisa, né? Vai ser a aresta ao cubo. A aresta aqui é 4, então vai ficar 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 6, 24 foi 2. 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, 64 centímetros cúbicos. Certo? Letra B. Qual será o volume da nova peça que será fabricada? Bom, ele não vai pegar o volume, ele vai pegar essa peça e essa peça para fabricar a terceira, que ele fala. Um artesão vai derreter as peças, tal, para fabricar uma única peça, com o formato de paralelepípedo, usando essas duas. Então, essa nova peça, ele pergunta qual que é o volume dela. Então, o volume dessa terceira peça é igual ao volume da primeira mais o volume da segunda. Qual que é o volume da primeira? 8. Qual que é o volume da segunda? 64. E quanto que é 8 mais 64? 8 mais 64 vai ser 72, tá? Então, centímetros cúbicos. Esse é o volume da terceira peça que ele vai fabricar, tá? Tá. Só isso. Qual será o volume? Muito bem. Letra C. A figura a seguir mostra como será a nova peça fabricada pelo artesão, sendo indicadas as medidas de 2 de suas 3 dimensões. Qual será a medida da terceira dimensão dessa peça? Então, ele dá pra gente um paralelepípedo assim. Ele dá pra gente um paralelepípedo. E ele fala que essa é a peça que ele montou. Aí ele fala que aqui tem 9 centímetros. Aqui tem 4 centímetros. Tá? Aí ele pergunta... a figura a seguir mostra como ficou a nova peça, sendo indicadas as medidas de 2 de suas 3 dimensões. Qual será a medida da terceira dimensão nessa peça? Então, ó, a gente tem essa medida e essa. A gente não tem essa, né? Qual será que é? Bom, eu sei que quando eu multiplicar as 3 dimensões, vai ter que dar 72, não é? Porque o volume dela é 72. Então, se eu fizer 9 vezes 4, que é o que eu tenho aqui, dá quanto? 36. Só que eu quero 72. Por que eu vou multiplicar o 36 para dar 72? É por 2, não é? 36 vezes 2 é igual a 72. Então, como que ele chama aqui? A terceira dimensão vai medir 2 centímetros. Então, escreve a terceira dimensão mede 2 centímetros. Ok? Muito bem. Então, a número 3, ela fala assim.
Colocando as 5 placas de vidros retangulares formadas na figura ao lado, um vidraceiro montou um aquário com o formato de um paralelepípedo. Então, ele dá pra gente essas figuras aqui, tá? Ele dá 2 dessa, uma dessa e 2 dessa, tá? E ele fala que são vidros que vai formar um aquário, tá? Aí ele pergunta o seguinte: qual a altura desse aquário? Bom, antes de eu fazer a altura do meu aquário, eu resolvi montar esse aquário, tá? Então eu fiz ele da seguinte forma, ó. Eu coloquei essa placa aqui que mede 50 por 30 aqui na frente, tá vendo? Essa daqui, ó, só que eu virei ela, tá vendo? Coloquei ela aqui na frente e coloquei uma lá atrás, tá? Que não tem 2 dessa, então ficou uma aqui na frente e uma lá atrás. Só tem uma de 25 por 30, que é essa que tá aí embaixo. Eu não teria que colocar uma lá em cima? Teria, se fosse uma caixa, se fosse alguma coisa, mas um aquário não, né? Senão a gente vai fechar o aquário e vai ficar sem oxigênio pros peixes, né? Então a gente não coloca ali em cima, tá? Porque tem que entrar um ar ali no aquário, a gente não pode fechar o aquário, tá? Completamente. Às vezes tem aquário que tem até uma tampinha lá em cima, só que é cortada, né? Eles cortam um pedacinho, né? Mas enfim, mas esse aquário aqui ele não vai ter nada de fechado ali em cima. E aqui a gente tem 2 plaquinhas de 30 por 25, que é essa que vai desse lado e que vai desse lado aqui, ok? Então eu montei o meu aquário. Aí ele fala qual é a altura desse aquário. Então fazendo aqui o meu desenho, eu já vi que minha altura é quanto? 30 centímetros, tá? Então lá no número 3, letra A, pode colocar 30 centímetros. E a letra B, calcule o volume do aquário em centímetros cúbicos. Então, qual que é o volume do nosso aquário? É multiplicar cada uma das dimensões. Então, vai ser 50 vezes 25 vezes 30. 50 vezes 25, vamos fazer aqui. Ó, o zero a gente põe ele aqui embaixo. 5 vezes 5, 25 foi 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Agora a gente já multiplicou por 50 por 20, o 50 por 25. A gente vai pegar o resultado e vai multiplicar por 30. Ó, a gente pode simplificar esses 2 zeros aqui. 3 vezes 5, 15 foi 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, o volume do nosso aquário vai ser 37.500 centímetros cúbicos. Ok? Muito bem. E é isso, gente. Agora, a gente vai lá na seção de testes e a gente vai fazer o nosso último teste, que é o teste número 4, tá bom? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer o teste 4. Então, ali, o teste número 4, ele fala assim pra gente. O reservatório de água de um prédio tem o formato de um paralelepípedo, com 9 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 de altura. Então, a gente pode escrever assim, ó, o A, o B e o C, né? Então, o nosso A é a nossa primeira medida ali que ele deu pra gente, que é 9 metros. O B é a segunda medida, que é 4 metros. E o C, 1,5 metros, tá? Isso é a medida de um reservatório que é no formato de um paralelepípedo, tá? Ele está muito desgastado, por isso vai ser substituído por várias caixas de água cilíndricas novas. Para uma com volume de... Cada uma com volume de 3,6 metros cúbicos. Então, ele tinha um reservatório em formato de paralelepípedo, bem grandão. Agora, eles vão pegar caixas d'água em formato de cilindro, tá? Então, o cilindro é esse formato aqui, né? Mais ou menos assim, tá? Então, eles vão substituir esse reservatório, que é no formato de paralelepípedo, por vários em formatos cilíndricos. Cada um desses reservatórios, dessas caixas d'água aqui, elas têm o volume igual a 3,6 metros cúbicos, tá? Para que a soma dos volumes das caixas d'água seja igual ao volume do antigo reservatório, o número de caixas d'água que deverão ser instaladas é igual a 12, 15, 18 ou 20. Então, ó,
Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual o volume do nosso paralelepípedo, né? Do nosso reservatório aqui em formato de paralelepípedo. Então, o volume dele é quem? É o A vezes o B vezes o C. O A mede 9, o B mede 4 e o C 1,5. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 1,5, quanto que vai dar isso? Vamos calcular. 5 vezes 6, 30, foi 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Colocamos o zero aqui. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 8 mais 6, 14. Foi 1. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Aqui a gente tem um número depois da vírgula. Então, a gente vai ter um número aqui. A vírgula aqui antes de um número. Então, ficou 54, né? Então, o volume da nossa caixa, do nosso reservatório é 54 centímetros cúbicos. Então, pensa só, a gente tinha um reservatório com um volume de 54 centímetros cúbicos. A gente vai trocar por caixas d'água com volume de 3,6 metros cúbicos. Quantas caixas de água a gente vai precisar para dar os 54? Então, a gente vai dividir 54 dividido por 3,6, certo? Ó, aqui tem um número depois da vírgula, então a gente vai colocar um zero aqui e a gente vai esquecer agora essa vírgula, ok? 54 dividido por 36 dá 1. Vai ficar 36. Aqui vai emprestar, vai ficar 14. Aqui 6 para chegar no 14. 8. Aqui emprestou, ficou 4 menos 3, 1. Vamos abaixar esse zero. 180 dividido por 36 vai dar por 5. 5 vezes 6, 30, foi 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18, tá? Então, aqui vai dar 0. Então, a gente vai precisar de 15 caixas d'água para dar o volume de um reservatório, que é um paralelepípedo. Ok? Gente, é o seguinte, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, lá na página, deixa eu olhar aqui, 358, o exercício 6, 7 e 8, tá? Então, página 358, exercício 6, 7 e 8, tá bom? E aí, o que acontece? Vocês viram, repararam que eu não corrigi a tarefa de casa com vocês. Por quê? Ela tem uma malha quadriculada ali e vocês deveriam fazer... Ela falava o seguinte, ó. Na malha isométrica, era uma malha isométrica, né? Não quadriculada. Da figura a seguir está representado um cubo de volume 1 cm². Represente na mesma malha dois poliedros diferentes, ambos com volume de 3 cm². Tem várias formas que vocês podem fazer isso. É só vocês pegarem aquele cubo, que ele tem 1 cm², e aí você pode colocar ele 3 vezes. Então faz um desenho com ele 3 vezes com ele, né? Eu tentei fazer na lousa, antes de começar a aula, né? Eu fui tentar desenhar na lousa e fica muito ruim, porque como eu não tenho uma régua grandona aqui, eu não consigo medir certinho. Então o que eu vou fazer? Tem ele montado, um exemplo, né? Aqui no computador. Então, assim que eu finalizar a aula, eu vou filmar ali pra vocês, tá? Então, quem não conseguiu pensar de nenhuma forma como montar, eu vou colocar um exemplo ali pra vocês, tá bom? Então, assim que eu finalizar, eu vou colocar uma imagem de um exemplo que vocês podem fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia, uma boa semana pra vocês, tá? Até amanhã. E aí, vou colocar já a foto ali do exercício de casa.